como eu não entendo, vamos lá. Tudo que eu falar aqui, a partir de agora, entendam do começo ao fim. Cada viajada, cada desviada que eu fizer, você entenda. Eu tenho uma linha que é estudar hoje Rousseau com vocês. Então, primeiro a gente tem que entender que o Rousseau, ele é praticamente contra o que Locke fala. Porque Locke via a propriedade privada como um direito fundamental natural. Ele era liberal, ele era burguês. Falei ontem do Estado liberal, que surge justamente influenciado pelo liberalismo, que seria o liberalismo econômico, nada mais do que o liberalismo lockeano, no sentido de direitos fundamentais, e o utilitarismo de Jeremy Bentham, entre outros. Né? Não adianta, eu tenho que gravar. Eu falo muito do que o que está no caderno é uma coisa. Eu falo muito, vem muita coisa na cabeça, então tem que gravar. Tá? Vocês vão anotando e vão me perguntando. Se eu falar algum nome e não sabe, eu escrevo. Tá? Por exemplo, agora eu falei Bentham. Jeremy Bentham. Tá? Bom, então o Rousseau, ele realmente ele foi um primeiro contra-liberal. Eu brinco, né, que ele teria sido, na verdade, o culpado, e não Marx, pelo surgimento do que a gente conhece hoje como socialismo e comunismo, pela sua visão, que por vezes foi um pouco deturpada, mas por vezes corresponde à minha leitura, que é o que nós vamos fazer hoje, uma leitura do Rousseau. Então, em vez de ficar falando, ele falou, deixou de falar, não. Vocês vão ver que não é nada difícil, vai demorar, vai cansar. Mas tudo bem, você quer as coisas mais fáceis? Vai lá, tem outra coisa mais fácil. Eu ia procurar lá e deixar aberto. Tem vídeo de 7 minutos falando do Rousseau. Vai lá, tá bom? Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, professor, você tá dando uma de isso, daquilo, tal, com C, né? Não sei o quê. Não, gente, ó. Eu estudo isso aqui desde o ano 2000. Entrei na faculdade no ano 2000. O jeito certo de estudar isso é assim. Então vamos lá. Para começar, eu vou apresentar agora como se fosse uma coisa do outro mundo. Vocês já tiveram acesso, já pedi para olhar. É só eu mudar isso. O contrato social. Importante esses inícios, as epígrafes que Rousseau traz. Tem até trabalho, pesquisa, sobre a importância das epígrafes na obra do Rousseau. Então ele não escolheu à toa. Aqui, por exemplo, Fodelis Equas de Camus Legis quer dizer assim: entramos num consenso para fazer uma trégua. E eu vou fazer com vocês hoje o estudo de uma obra que é uma das mais importantes da, da civilização ocidental, de forma pincelada. Vamos falar um pouquinho do Rousseau. Isso está aqui na internet disponibilizado, mais do que eu falei ontem. Tem algumas coisas que eu vou repetir. E aí vocês vão ver que eu vou dançar com vocês através do livro, a fonte. E o livro, ele é dividido em dois. Então ele tem o livro 1. E aí no capítulo 1, ó, os trechos, né? Assunto desse primeiro livro, das primeiras sociedades, do direito do mais forte, da escravidão. E aí vai. Já fiz isso com vocês lembram? E agora eu fico sempre pensando que está gravando e que alguém nunca viu isso na vida, perdeu a aula, tá aqui. Eu deixei para vocês lerem alguns detalhes, lembra? Para ver aqui, democracia. E hoje nós vamos fazer o estudo desse livro, que não dá para fazer de uma maneira aprofundada, mas dá para ler esse livro tranquilamente. Eu, por exemplo, entre ontem e hoje, eu já li o livro mais uma vez. E ainda repassei outras coisas, porque eu anotei algumas, ó, 33, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 63, 67, 68, nota de rodapé 12, nota de rodapé 14, nota 4, nota 43. Anotei só agora.
Então, isso vocês primeiro. Vocês têm que perder o medo de livro. Ah, porque é grande. Não. Daqui, eu vou ler agora. Passa o olho. Credo, professor, não entendi nada. Vai de novo. Com o tempo, o seu cérebro vai ficar acostumado. Nossa, professor, você leu o contrato social em 2 dias? Gente, eu já li ele há um bom tempo. É igual uma obra que você lê de novo, você fala, nossa, eu não tinha visto aqui, só que eu nunca tinha visto aqui. Que livro é esse? Será que é outra tradução? Será que é isso, é aquilo? Bom, como eu disse, o Rousseau é genebrino, Ah, 778, errei por um ano. Ele era realmente muito inteligente e ele tinha essa atenção pela natureza, o que refletia numa concepção de iluminismo. O que é iluminismo? É uma era em que começam a confiar mais na ciência. Então eles começam mais a falar, as coisas não estão acontecendo porque Deus quer, é uma era de razão, a razão acima de tudo. Isso surge, isso implica no questionamento vocês viram até agora, da máxima, por que que o rei manda? Lembra que eu falei para vocês que tinha lá um, que eu não vou nem lembrar o nome dele para vocês, né? Falava que o poder do rei era divino. Aí vem o Hobbes e fala que o soberano pode exercer de forma absoluta o poder. O Locke bate o Filmer, né? Que o Filmer que fala no capítulo 1 do livro dele, só fica conhecido por isso o Filmer. O Filmer fica conhecido por isso. Ó. Filmer disse num livro que o poder do rei é divino. É isso. É isso que a gente vai ouvir. E Locke disse que isso era uma babaquice. E isso fez nascer a civilização ocidental. Vou repetir. O Filmer, ele falou, olha, o poder do rei é divino, vem de Deus. Ninguém nunca ouviu falar de Filmer, gente. Procura aí, documentário Filmer. Filosofando esses canais aí, que tem uns que eu acho até legal, de YouTube, Filmer, você não vai ver. Agora põe a Loki. Credo, professor? Entendeu? Porque daí o Loki, naquele momento, era o que a burguesia queria ouvir. Alguém que era contra o poder divino do rei. E o Rousseau? Bom, ele está num contexto que nós temos que ver que, historicamente, eu deixei uma foto aqui, historicamente, o melhor filme, presta atenção, vem comigo, tem que prestar atenção, manda todo mundo sair, fazer silêncio. Gente, vocês não estão entendendo. Sai daqui. O professor está cheio de material em cima da aula, ele ama essa matéria, ele está cheio de aba aberta, e eu vou estudar discurso, o contrato social hoje. Então sai daqui. Depois a gente vai beber, depois a gente vai fazer churrasco, depois a gente vai fazer o que quiser, tá? Foca. Porque todo mundo sabe, mas ninguém sabe de verdade. Entendeu? Então vem comigo. Porque não tem segredo, credo pra você. Não tem segredo. Assista esse filme. O quanto antes. Uma vez na vida. Olha o que fala a resenha do filme. Na primavera de 74, de 1794, Danton retorna a Paris e constata que o Comitê de Segurança, sob a incitação de Robespierre, inicia várias execuções em massa. O povo, que já passava fome, agora vive em medo constante, pois qualquer coisa que degrade o poder é considerado um ato contra-revolucionário. Nem mesmo Danton, um dos líderes da Revolução Francesa, deixa de ser acusado. E o que acontece? Os mesmos revolucionários que promulgaram a Declaração de Direitos do Homem implantaram agora um regime onde o terror impera. Confiando no apoio popular, Danton entra em choque com Robespierre, seu antigo aliado, que detém o poder. O resultado desse confronto é que Danton acaba sendo levado a julgamento, onde a liberdade, a igualdade e a fraternidade foram facilmente esquecidos. É maravilhoso esse filme. Não sei de como que é isso daqui, não sei, é muito bom. E ele retrata bem uma época que eu quero falar com vocês. Além desse daqui. Nós estamos falando aqui, ó, de novo da França. Olha a época, 1765. Eu escolhi esse filme, Pacto de Lobos, Pacto dos Lobos, Le Pacte de Loup, Le Pacte de Loup, Pacto de Lobos, animal esse filme.
E ele mostra a realidade durante o reinado do Luís XV. Uma misteriosa criatura traz pânico e terror em uma província rural da França, chamada de a Besta de Gévaudan. Desesperado, aí o rei chama alguém lá. O que é importante? E é interessante. Será que tem outras fotos aqui? Aqui, talvez. Tá? Também, com a Mônica Bellucci, ele já é um pouco mais hollywoodiano, digamos assim. Não que Danton não seja. Esse não é do Japão. E é isso. Bom, ele ficou conhecido, entre outras coisas, por participar de um grupo chamado Os Enciclopedistas, que na verdade era o podcast da época. Né? E tinha um cara que exercia muito. O problema é que esses podcasts eles eram muito, muito polêmicos. Não é igual de atualmente, né? Que não tem polêmica, né? Não tem. Por quê, gente? Por quê? Porque a política estava nascendo e estava sendo transformada, na verdade, né? A política, melhor, a política moderna estava nascendo. Então, nesta época, agora é aqui, nós estamos falando do nascimento da política moderna, que é feita sobre as bases contratualistas, etc. Contratualismo é Hobbes, Locke, Rousseau. Nós estamos no terceiro deles no Rousseau. E o etc. Etc. Montesquieu, Danton, Robespierre, etc. John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin. Cada um tem a sua importância. Entre outros, hein? Então, para começar, a gente tem que ver uma das principais, que é essa que nós estamos hoje olhando aqui. Né? Importante, igual eu disse, é você ter em mente que o Rousseau ele era um prepotente científico, um cientista prepotente, no sentido de que ele falava assim: deixa eu tentar te provar. Por que você acredita nisso? Ah, porque às vezes. Tá. Mas se eu conseguir te provar do contrário, você compra Herbalife? Tá? É mais ou menos isso. E o Rousseau, ele participava lá dos enciclopedistas e ele virava e falava assim: ô Diderot, e se eu te provar que você está falando tá errado? E ele não tinha problema em ir contra o que todo mundo estava falando. Ele dizia, por exemplo, quando ele fala arte, ele fala muito de arte, nós vamos ler muito arte aqui. Quando ele fala de arte, você não estranhe. Ele está querendo dizer não só arte no sentido arte mesmo, mas também como aperfeiçoamento científico da humanidade, né? A nossa razão fazendo arte, bagunça mesmo. Por incrível que pareça, não, é mais ou menos arte no sentido de técnica da arte, o estado da arte, é o estado da tecnologia, da ciência da época, do conhecimento da época, tá? Então, quando ele fala arte, tem muito esse sentido. Como que ele começa o livro? Vamos lá pelo começo. Eu prometo que vai ser o mais otimizado possível para que você entenda muito do Rousseau, sem precisar ler um gibi, tá? Vamos lá. Eu quero investigar se pode haver, na ordem civil, alguma regra de administração legítima e segura que tome os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Cuidarei de ligar sempre nessa pesquisa o que o direito permite com o que o direito prescreve. Cuidarei de ligar sempre nesta pesquisa o que o direito permite com o que o direito prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade de modo algum se encontrem divididas. Antes de continuar, se vocês estão vendo bem a imagem, eu tentei aproximar de uma forma que fique, tá, do livro. E outra, o som, se não ficar bom, vocês me avisem, por favor. Bom, entro na matéria sem provar a importância do meu assunto. Perguntar-se-me-á se sou príncipe ou legislador para escrever sobre política. Por que príncipe? Diretamente falando do Maquiavel, que nós vamos falar já já, que o Maquiavel vem anteriormente, né? O príncipe é de 1513.
O príncipe é um manual, nós vamos ver, mas é um manual do bom governante. Dizem, inclusive, que ele foi feito para um príncipe que ele estava tutorando na época lá. E ele falou: eu vou fazer para um príncipe lá. Tá? Para, tipo, dicas de como ser um bom príncipe. Faça ter medo de você. É isso que nós vamos estudar mais ou menos. Perguntar-se-me, se sou príncipe ou legislador para escrever sobre política. Quem que eu sou? Bom, se eu fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo em dizer o que é preciso fazer. Eu faria ou me calaria. Gente, eu amo o Rousseau. Tá, tem muita coisa que eu não gosto. Ele abandonou 5 filhos, ele era é, extremamente machista em algumas colocações. Vocês, no desigualdade, origem da desigualdade entre os homens, tem muita coisa que você vê lá que é machismo. Sabe, desmedido, mas ele é muito avanço, é muito para frente. Nós vamos falar explicitamente aqui do trecho em que ele é contra a escravidão. E todo mundo fala, mas ninguém se pergunta onde está falando isso. Na origem da desigualdade. Eu falei, não, está no contrato social. Aonde? Na nota tal. Então vamos entrando devagar. Nascido em Estado livre e membro do soberano, por frágil que seja a influência da minha voz nos negócios públicos, basta-me o direito de votar para me impor o dever de me instruir no tocante a isso. Feliz, todas as vezes que medito sobre os governos, de achar sempre em minhas pesquisas novas razões para amar o de meu país. Ele está aqui dizendo que ele cada vez mais fica apaixonado por estudar como que seria o melhor dos governos. Ele vai falar sobre o que seria um bom governo para ele, mas lá embaixo, eu nem vou tocar nesse assunto, ele chega à conclusão no item que ele fala assim, teríamos que ver então o número da população. Se a população é muito grande, quer dizer que é um bom governo. E Bangladesh? Será que faz um bom governo? Então ele dá um critério meio utilitarista. Muitos vão dizer que ele é quantitativo, né? Ele é utilitarista. Nesse sentido eu concordo, porque ele vai falar que um bom governo é aquele que tem muita gente, né? E não é isso. Mas para aquele momento, isso era importante se falar. Por quê, professor? Porque só ia ter aumento populacional se tivesse comida. O professor hoje também. Eu sei, mas é que naquele contexto dele, não tinha indústria de alimento. Então, no contexto dele, a pessoa plantava o que comia. Vocês estão entendendo? O principal vinha da terra. Ou da sua. Não havia ainda completamente o capitalismo. Mas ele já via o capitalismo. Ele já via o nascimento do capitalismo e a preocupação que isso poderia causar na origem da desigualdade entre as pessoas. Pela propriedade privada. Mas ele não viu a exacerbação da propriedade privada que viria depois do surgimento do capitalismo norte-americano. E nós estamos falando aí depois da, imaginem, motor a vapor, Estados Unidos. Falou em motor a vapor, Estados Unidos. Aí a coisa, carro, Ford, aí nós estamos falando já em século XX, né? Tá bom? Vamos voltar aqui. O homem nasceu livre, só vamos ler isso daqui e vamos pular. O homem nasceu livre e em toda parte se encontra sob ferros. De tal modo acredita-se o senhor dos outros, que não deixa de ser mais escravo que eles. Como é feita essa mudança? Ignoro. Que é que a torna legítima? Creio poder resolver essa questão. Então, olha só. Tá vendo que eu falei? Que ele vai... Eu vou tentar responder para vocês. Se eu considerasse tão somente a força e o efeito que dela deriva, diria: enquanto um povo é constrangido a obedecer e obedece, faz bem. Tão logo ele possa sacudir o jugo e o sacode, faz ainda melhor, porque, recobrando a liberdade graças ao mesmo direito com o qual lhe arrebataram, ou este lhe serve de base para tomá-la, ou não se prestava em absoluto para subtraí-la. Mas a ordem social é um direito sagrado que serve de alicerce a todos os outros. Esse direito, todavia, não vem da natureza. Olha ele cutucando Locke. Está, pois, fundamentado sobre convenções. Mas antes de chegar lá, devo estabelecer o que venho de avançar. É um jeito, né?
Gravem então isso daqui, ó. É aquele arquivo que eu já disponibilizei para vocês, lembra? Então, como que eu faço, por exemplo, o estudo de obra original? Eu vou marcando as frases de páginas que reproduzem. Aí eu posso falar que eu posso revisar ele em 15 minutos, porque eu lembro as páginas. A mais antiga de todas as sociedades, e é a única natural, é a família. As crianças apenas permanecem ligadas ao pai o tempo necessário que deles necessitam para a sua conservação. Assim que cesse tal necessidade, dissolve-se o laço natural. As crianças eximidas da obediência devido ao pai, o pai isento dos cuidados devidos aos filhos, reencontram todos igualmente na independência, né? Aos domingos. Às vezes não é assim. Se continuam a permanecer unidos, já não é naturalmente, mas voluntariamente. E a própria família apenas se mantém por convenção. Em Rousseau está a primeira concepção que lá o direito civil vai aperfeiçoar da família como uma instituição. Cadê? Está no contrato social. Nessa versão, página 5. E aqui ele vai falar sobre a primeira lei do homem. A liberdade do homem é consequência da natureza dele. A sua primeira lei consiste em proteger a própria conservação. Seus primeiros cuidados, os devidos a si mesmo. E tão logo se encontre o homem na idade da razão, sendo o único juiz dos seus meios apropriados para a conservação, torna-se por si seu próprio senhor. E olha, para entender a política dele, eu comecei daqui, não só porque é o começo da obra, mas também porque olha o que ele fala de família aqui. É a família, portanto, o primeiro modelo das sociedades políticas. O chefe é a imagem do pai, o povo a imagem dos filhos. Lembra que eu falei que ia ter coisa de machismo aqui? Eu já adiantei. E havendo nascido todos livres e iguais, não alienam a liberdade, a não ser em troca da sua utilidade. De novo, alguns dizem que ele é utilitarista. Abrem mão da sua liberdade por alguma coisa que seja útil a eles. Toda a diferença consiste em que, na família, o amor do pai pelos seus filhos o compensa dos cuidados que esses lhes dão. Ao passo que no Estado, o prazer de comandar substitui o amor que o chefe não sente por seus povos. E antes de começar, eu gostaria de mostrar uma coisinha para vocês, rapidinho. Me falem, por favor, se vocês Никак, conseguem я никакой власти не ler. придерживаюсь, кроме Сталина. Он бы свел всех бледей в кучу. Vocês conseguem ler o que está escrito em... Никак, я никакой власти не Deixa eu придерживаюсь, tentar кроме atualizar. Сталина. Он бы свел Sim, всех бледей professor. в кучу Conseguem ler? Deixa eu ver se eu não apagar и dele. загнал в Tá ГУЛАГ. melhor? Путин красавчик. Смотря с какой стороны Putin, посмотреть, cara, как depende do мужчина, ponto de да, vista. как Vamos ver isso daí. правитель не очень, прям вообще не очень. Почему не очень? Ну, во-первых, потому что сменяемость Reforma власти, constitucional, знаете, o что que é такое? isso? Нет. Вот я тоже не знаю, я к этому и Não vou подводил. comentar porque é russo. Путин красавчик. Возможно. Да или нет? Скорее да, чем нет. Нормально отношусь, в принципе, делаю дороги, это хорошо. É Главное, visão чтоб не normal, кокаина. constrói estrada. А так, в принципе, Вы когда-нибудь видели, Bom что porque Путин elas são сам feitas делал de дороги? cocaína. Tá vendo? Não? вот этого нет, этого Vamos я, ver. que eu tô- честно говоря, вообще никогда не видел. Путин красавчик. Да, конечно, уважаю его, люблю всем сердцем. Да вот, страну из 90-х вытащил, вообще молодец, красавчик. Путин красавчик. Конечно, Claro. в определенных Ele é o аспектах cara em certos красавчик. aspectos. В каких аспектах? Все, ладно, ребят. Такое себе. Но войны нет, и слава богу. Вот так. Путин красавчик. Не особо. So-so. Нет. Почему нет? Почему нет? Может быть, да. Может быть, да. Может быть, вы имели в виду да? Я имел в виду да. Вот. Путин красавчик. Вообще красавчик. Лучший. Почему? Наше солнышко. Наше все, я его люблю. Это фейк-ньюс, вон солнышко. Ну, если сравнивать историю с того, какая была наша страна в 90-х и сейчас, то я думаю, он много что сделал. А что он сделал?
Ну, как минимум, у нас дороги есть хорошие. Хорошие? Ну, вроде бы, да. Хорошие дороги. А хотели бы вы, чтобы он правил вечно? Нет, нет, точно этого не хочу. Почему нет? Почему нет? Ну, мне кажется, должна быть сменяемость власти, должны приходить более свежие умы к этому и вносить какие-то новые поправки, изменения на развитие. Чтоб правил вечно? Нет. Ну, как бы никто не должен так долго править. Но, опять же таки, если сравнивать историю, то как бы наша страна была на плаву только когда у нас кто-то очень долго правил. А он и так будет править вечно. Сменяемость власти должна быть. А зачем вам? Alternância deve В смысле acontecer. зачем? Por quê? Чтобы новая кровь была, какие-то перспективы были. Один дед засел у власти и никому проходу не дает. Своих дружков устроил, и им классно, нам плохо. Ну, вечно нет. Нет, конечно, нет, Уже хочется сейчас новой крови. Да, именно так. Понятное дело, все говорят, например, а что будет там дальше, а кто, если не он. Да, мне кажется, вот мы тоже там с друзьями постоянно на эту тему общаемся. Эта тема Na такая realidade часовая. da Rússia que está acontecendo hoje, já vamos ligar com o que está falando aqui, é que o Putin só está fazendo isso agora porque realmente ele está chegando num ponto em que começou a ser questionada a sua autoridade na Rússia. Por isso que ele tomou essas atitudes e por isso que ele não vai voltar atrás, tá? Então ele falou, eu não vou abrir mão das negociações e não sei o quê. Vocês viram a perspectiva, na verdade, sobre democracia, e o cara está perguntando sobre o que é democracia para ele. E eu queria pegar isso que está acontecendo hoje lá, a opinião desses. Depois, se quiserem, assistam o vídeo na internet inteira. E vocês vão perceber que, até na Rússia, e eu vou falar isso de uma maneira de, olha, na Rússia querem democracia. Eu não deixei aqui, não vou passar, eu só vou resumir, o que eu selecionei sobre Coreia do Norte. Porque na Coreia do Norte não pode nem fazer essa pergunta para ninguém. Então só fala quem é exilado, quem está fora da Coreia do Norte. Eu não achei ninguém falando sobre, a não ser que ama o grande líder, tal, no YouTube, num canal de YouTube de um cara que viaja o mundo. Mas eu falei, não vou ficar mostrando isso daqui. Agora, nós vamos para a página 33, porque o assunto é esse. O assunto é democracia. Então, o recorte que eu vou fazer da obra aqui, eu quero que vocês acompanhem, por favor. Por que que o Rousseau, ele fala, eu diria, em quase dois poderes, ainda é justamente que nós vamos ver isso, né? Quem faz a lei sabe melhor que ninguém como deve ser ela, a lei, executada e interpretada. Então, o poder executivo para o Rousseau, ele consistiria no que a gente conhece hoje como executivo e judiciário. O judiciário estaria dentro. Parece, pois, que não se poderia ter melhor constituição que essa, em que o poder executivo está unido ao legislativo. Mas é justamente isso que torna esse governo, sob certos aspectos, insuficiente, uma vez que as coisas que deveriam ser diferenciadas não o são. E o príncipe e o soberano, sendo a mesma pessoa, não formam, por assim dizer, senão um governo sem governo. E aqui é interessante pensar o seguinte, que o soberano vai derivar agora na palavra que a gente conhece como soberania. Então fica príncipe e soberania, digamos assim. O príncipe seria o governante, que a gente conhece como governante, presidente, primeiro-ministro, tá? Governante, às vezes, seria rei, mas ele justamente vai falar o que a Inglaterra fez. Que a Inglaterra dividiu para primeiro-ministro. Ele fala que isso foi muito bom. Fato é que, de acordo com o contrato social do Rousseau, não tem três poderes da forma que a gente conhece hoje. E nem com Montesquieu, eu falei isso ontem para vocês. Nós só vamos ter quando isso chega no solo norte-americano. Com as adaptações de Locke, Rousseau e Montesquieu feitos na Constituição Americana que a gente vê os três poderes. Na verdade, é uma percepção disso que nós estamos lendo. Tudo que o Rousseau falava, na verdade, é que tinha um problema de você ter dois poderes. Por que não ter um terceiro? Ele não chegou a pensar, até pensou no momento lá de respaldo, né, de raspão, mas ele tinha preocupação, porque ele achava que um poder, que esse poder
jurisdicional não teria força, digamos assim. Porque força teria o governante, o executivo. E que o magistrado só tem força porque se tivesse sob a aba do executivo. Tá? Continuando. Não é conveniente que quem redige as leis as execute, nem que o corpo do povo desvie a atenção dos alvos gerais para concentrar a atenção nos objetivos particulares. Nada é mais perigoso que a influência dos interesses privados nos negócios públicos. É o que a gente conhece como o princípio republicano. E o abuso das leis por parte do governo constitui um mal menor que a corrupção por parte do legislador. Continuação infalível dos alvos particulares. Então, alterado o Estado em sua substância, toda reforma se torna impossível. Um povo jamais abusaria do governo, também jamais abusaria da independência. Um povo que sempre governasse bem não teria necessidade de ser governado. Todo mundo fala também, muita gente fala de o bom governo é aquele que não governa. Não é bem isso que eu retiro daí. É exatamente isso que vocês retiram daí, porque é desse trecho que eles retiram isso. Um povo que jamais abusaria do governo também jamais abusaria da independência. Um povo que sempre governasse bem não teria necessidade de ser governado. Um bom governante não é aquele que não governa. É um bom governante. Um bom governo é aquele governo de uma sociedade que não precisa ser governado. Tem alguma sociedade assim que não precisa ser governada e tão boa que ela é perfeita que ela é? Aí que tá, né? Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia nem jamais existirá. Contraria a ordem natural o grande número governar e ser o pequeno governado. É impossível admitir esteja o povo incessantemente reunido para cuidar dos negócios públicos. E é fácil de ver que não poderia ele estabelecer comissões para isso, sem mudar a forma de administração. Creio, com efeito, poder assentar em princípio que, quando as funções governamentais são partilhadas em diversos tribunais, os menos numerosos adquirem cedo ou tarde a maior autoridade, se por outro motivo não fosse pela facilidade que expedem negócios, ali levantados naturalmente. Ademais, que de coisas difíceis de reunir não supõe tal governo? Primeiramente, um Estado bastante pequeno, em que seja fácil congregar o povo e onde cada cidadão possa facilmente conhecer todos os outros. Em segundo, uma grande simplicidade de costumes, que antecipe a multidão de negócios e discussões espinosas. Em seguida, bastante igualdade nas classes e nas riquezas, sem que a igualdade não poderia subsistir muito tempo nos direitos e na autoridade. Enfim, pouco ou nenhum luxo, porque o luxo é o efeito da riqueza ou a torna necessária, já que corrompe ao mesmo tempo ricos e pobres, uns pela posse, outros pela cobiça, vende a pátria à lassidão e à vaidade, e afasta do Estado todos os cidadãos, submetendo-os uns aos outros e todos à opinião. Eu lembro de uma tia minha que falava muito bem para mim, quando era moleque. Eu lembro até hoje. Na época estava na moda polo da Ralph Lauren. E eu estava juntando dinheiro para comprar uma polo da Ralph Lauren. A minha tia, quando eu falei para ela, começou a rir da minha cara. Falei que eu estava me sacrificando, juntando dinheiro para comprar uma polo da ridículo, né, gente? Tanta gente passando necessidade, era a preocupação da criança. Aí ela começou a rir, né? E eu lembro até hoje. Não, você se preocupa com isso? Com a etiqueta? Eu... né? Então, o Rousseau, ele mostra isso. Ele tá vendo a crítica à propriedade privada? É o que ele já vê como luxo, né? E iPhone 10, Max, iPro, não sei o que lá. Eis porque um célebre autor afirmou que a virtude é o princípio da república, pois todas essas condições não subsistiriam para mim é Voltaire. Até agora eu cheguei em Voltaire.
mas eu posso estar errado, tá? Pois todas essas condições não subsistiriam sem a virtude. Ele traz a relação entre virtude, ser virtuoso. Ele fala agitações intestinas, eu acho muito louco isso. E agora eu vou para 38. Então ele trata nesse tópico sobre democracia, que na verdade a democracia é muito difícil de se conseguir. 38 item aqui. É muito difícil de se conseguir. E você só vai conseguir se você harmonizar e ouvir todo mundo. Nós vamos chegando nisso de como que funcionaria essa democracia dele. Tá? Nem toda forma de governo é apropriada a todos os países. Não sendo a liberdade um fruto de todos os climas, não está ao alcance de todos os povos. Quanto mais se medita sobre esse princípio estabelecido por Montesquieu, mais se lhe percebe a veracidade. Quanto mais se a contesta, tanto mais se lhe dá a oportunidade para estabelecer-se através de novas provas. O que ele quer dizer aqui é que nem todo lugar do mundo tem como ficar pacífico. Tem como ser garantida a liberdade em todos, porque tem lugar que ele observava lá que tinha muita treta histórica. E que ele percebia que naquele momento, pelo menos, não dá para falar que todos os climas em todos os lugares do mundo, é isso que ele quer dizer, nós temos a possibilidade de ter liberdade. De ter lugar e que ainda exerce sobre a sociedade famílias, poder, famílias exercem poder sobre a sociedade. Essa é a realidade que ele está falando. Em todos os governos do mundo, a pessoa pública consome e nada produz. De onde lhe vem, pois, a substância consumida? Do trabalho de seus membros. É o supérfluo dos particulares que produz o necessário do público. Umas coisas mais bonitas, né, gente? Vocês vão ver que eu vou falar isso direto hoje. É o supérfluo dos particulares que produz o necessário do público. Segue-se daí que o Estado civil só pode subsistir enquanto o trabalho dos homens rende mais que as suas necessidades. Ora, esse excedente não é o mesmo em todos os países do mundo. Em inúmeros deles é considerável, em outros medíocre, Brasil, em outros ainda nulo, em alguns negativo. Essa relação depende da fertilidade do clima, do tipo do trabalho exigido no solo, da natureza e que vai faltar aqui, né? Vai faltar aqui, ele vai falar de força dos habitantes, mas vai faltar aqui também técnica. Técnica. Por que investir em ciência? Besteira. Pagar a faculdade, dinheiro de faculdade pública. Ficarem plantando maconha. Para quê? Não, faculdade privada que vai fazer pesquisa. Ah, entendi. Então, a privada vai fazer a pesquisa. Isso. E aí o Brasil vai ter seu capital intelectual, assim. Isso. Tá bom. Tá aí. Rousseau já falava por que o Brasil é Brasil. Quando Getúlio Vargas. Por isso que tem a Fundação Getúlio Vargas. Vocês sabem por quê? Tem Fundação Getúlio Vargas. Melhor faculdade de administração, uma das melhores de direito do país. No Rio e em São Paulo são figuras, pessoas jurídicas diferentes. A FGV do Rio e de São Paulo, mas tem duas. Né? E não estou aqui batendo palma para Getúlio Vargas, não. Mas é a perspectiva da educação que Getúlio Vargas tinha, que tem a ver com Emílio. É a obra de política educacional do Rousseau. Você vai ver que Emílio fala muito isso. Ó, já que o povo tem que participar e para não ter treta, todo mundo tem que saber, tem que ter educação. É isso. Então, o contrato social, ele garante que, com o elemento requisito, a educação, o contrato social ele garante que a gente consiga viver como o bom selvagem na selva de pedra. Porque o bom selvagem seria numa coisa utópica que não existe, né? Num conceito para ele que não existe.
Por outro lado, nem todos os governos possuem a mesma natureza. Há os dotados de maior ou menor voracidade, e as diferenças estão baseadas nesse princípio. Quanto mais as contribuições públicas se distanciam de sua fonte, tanto mais se tornam onerosas. Gente, isso aqui é a base do direito administrativo. O princípio da eficiência. Tem a ver com probidade, corrupção. Não é pela quantidade de imposições que se deve medir essa carga, mas pelo caminho a ser feito por elas a fim de regressarem à mão daqueles que saíram. O sentido é a retributividade do que a gente paga de tributo. No vídeo, né, que a gente viu da Rússia, uma falou assim, pelo menos tem estrada. Aí o cara mostra a rua, né? Lá pelo menos tem estrada. Quando essa circulação é realizada e bem estabelecida, paga-se pouco ou muito. O povo é sempre rico e as finanças caminham sempre a contento. Quando, ao contrário, por pouco que contribua, esse pouco não retorna às suas mãos, em contribuindo sempre o povo, depressa se exaure. O Estado jamais será rico e o povo será sempre indigente. Então ele vai falar aqui, 39, isso, é o último passo, aí eu vou para a dissolução. É o último passo aqui que nós vamos falar desse tópico. Infere-se daí que quanto mais aumenta a distância entre o povo e o governo, mais se tornam onerosos os tributos. Assim sendo, na democracia, num contexto que ele estava lá, também é distância geográfica, mas vamos lá, o que importa é agora. Assim sendo, na democracia, o povo é o menos sobrecarregado. Na aristocracia, ele o é um pouco mais. Na monarquia, carrega o maior peso. A monarquia, portanto, só convém às nações opulentas. A aristocracia aos estados medíocres em riqueza, bem como em tamanho, e a democracia aos estados pequenos e pobres. Entenderam? Como é pessimista isso também, por outro lado? Porque se você fizer democracia num estado rico opulento, não ia dar certo para ele. E o que é aristocracia? Vocês sabem o que é aristocracia? No sentido dele aqui. Alguém leu? Que ele fala de aristocracia? Bom, falamos desse trecho para pegar essa partezinha. Ele vai falar a diferença entre o Estado livre e o Estado monárquico. Ele está falando tanto da França como da Inglaterra. Ele está falando do Locke e da perspectiva que o Locke dá chamando a burguesia. Ele provoca a burguesia. E ele fala que do jeito que as coisas estão, democracia só funciona num país paupérrimo e medíocre. Mas isso quer dizer que não tem ninguém rico, tá? Porque se tiver um rico, já não é mais. Já não vai ser mais democracia. Nossa, professor, que pessimista. Não, é que vocês vão ver que no final, tudo, na verdade, o que ele quer fazer é justificar a necessidade de um contrato social. Vamos lá. Dos primeiros, estados livres, tudo é empregado no sentido do interesse comum. Nos estados monárquicos, as forças públicas e particulares funcionam de maneira recíproca e o aumento de uma, da força pública ou da particular, corresponde ao enfraquecimento da outra. Enfim, ao invés de governar os vassalos para os fazer felizes, o despotismo torna-os miseráveis a fim de os governar. Gente, isso é super revolucionário. No momento em que o rei estava lá comendo do bom e do bem bom. Gente, não tinha tido nem Revolução Francesa. Ele morreu em 1778. Vamos lá. O rei Sol, né, Luís XIV. Luís XIV foi quem construiu Versalhes. Foi o mais opulento de todos. Tá? Foi mais... Luís XIV morreu em 1714, 2 anos depois que ele nasceu. Então ele está vendo essa França, entendeu? Ele está vendo esse absolutismo. Contra Hobbes, professor? Sim, contra Hobbes, nós vamos ver. Mas também cutucando Locke. O que a gente considera hoje como uma crítica ao capitalismo. Lá, mais apropriado falar, crítica ao liberalismo de Locke.
que falava que a propriedade tinha que ser garantida. Ele fala, como, meu filho? Como, cara? Se a arte, a beleza das coisas, se a riqueza, a opulência dos palácios, das carruagens, seduz o homem. Não tem sucesso por aí não, cara. Professor, ele é comunista, ele é marxista. Exato, tá vendo? Por quê? Ele fala, tem que acabar com tudo isso de Facebook. Tem que acabar com tudo isso de marca. É tudo uma coisa só. Isso causa diferença entre as pessoas. Até que hoje, modernamente, vocês vão ver, por exemplo, Zygmunt Bauman, que fala que ele já não fala de uma maneira de Rousseau, né? Ele já fala meio conformado. Ele fala o homem é assim. As relações são fluidas, na verdade, todo mundo é egoísta, ninguém quer saber de nada. Entendeu? O ser humano valoriza a marca mesmo, o ser humano é mesquinho. É uma forma de ser Hobbes moderno. E ninguém nem menciona isso. Mas vamos lá para a página 39, 42. O governo de solução. O governo, com efeito, só muda de forma quando, perdida a elasticidade da mola, esta o deixa excessivamente enfraquecido para poder conservar aquela. Eu adoro por isso para citar vocês. Presta atenção. Ora, se estendendo ela afrouxasse mais ainda, sua força se tornaria inteiramente nula e ela não teria condições de subsistir. É necessário, pois, remontar e comprimir a mola, à medida que esta cede. De outro modo, o estado que ela sustenta desabaria em ruína. A mola seria aquela elasticidade que a sociedade acaba impondo, né? E se ele não conseguir se adaptar, o Estado, ele vai ruir. E aí acontece a dissolução do Estado. O caso da dissolução do Estado pode se dar de duas maneiras. Primeiramente, quando o príncipe não mais o administra conforme as leis e usurpa o poder soberano. Então, acontece uma mudança considerável. É que não mais o governo, mas o Estado se restringe. Quero dizer que o grande Estado se dissolve e que se forma um outro no seio daquele, apenas composto dos membros do governo, e que nada mais é, em relação ao resto do povo, senão o senhor e o tirano. Por que eu passei esse vídeo para vocês, pessoal? Por quê? Vamos lá. De sorte que no instante da usurpação da soberania por parte do governo, é rompido o pacto social. E todos os simples cidadãos, recolados de direito, em sua liberdade natural, são forçados, mas não obrigados a obedecer. Para terminar, eu já vou comentar, o mesmo sucede... Não vou terminar hoje não, falei que hoje vai longe. O mesmo sucede também quando os membros do governo usurpam separadamente o poder, que só devem exercer em conjunto, e que não constitui menor infração das leis, e produz ainda maior desordem. Tem-se, então, por assim dizer, tanto os príncipes quanto os magistrados, e o Estado, não menos dividido que o governo, parece ou muda de forma. Podemos falar que, por exemplo, a ideia de soberania russa, de democracia russa, o que seria soberania? Exercício do poder dentro do território. Por quem? Modernamente, de forma democrática. Seja ela qual for, mas democrática. Até por colégio eleitoral pode ser, tá? Dos Estados Unidos. Mas que tenha maior participação. Por quê? Rousseau falava que tem que ter participação. Porque o mundo já é desigual. A propriedade faz com que a sociedade fique descompensada naturalmente. Então você tem que criar um equilíbrio através do contrato social, que é o que a gente tem hoje como Constituição. Por isso que nós estamos estudando esse livro. Porque hoje a nossa Constituição, no artigo 6º, quando fala de saúde, segurança, trabalho, e até direitos fundamentais, mas direitos fundamentais é uma perspectiva que o Rousseau, ele já começa a questionar, né? A segunda dimensão, a igualdade. E a igualdade, a obra dele, Origem da Desigualdade entre os Homens. Então o Estado vai se dissolver quando ele não conseguir suprir o que aqui para o Rousseau fica até legal falar,
com a natural vontade do ser humano em buscar a felicidade. Então o Estado se dissolveria automaticamente se não conseguisse fazer com que o ser humano buscasse a sua felicidade. Antigamente diria assim, é só aumentar o preço da cerveja e da carne que o povo vai para a rua. Até agora não vai. Estou dizendo no Brasil. Entenderam? Na Rússia, tem um governo instituído. Vocês viram uma parte que a moça fala assim? Ah, porque ele só beneficiou quem está lá. O dono do Chelsea. Quando terminou a União Soviética, a família dele lá, entre outros, eles pegaram as grandes estatais e eles virou privado. Mas era por isso que ele comprou, o dinheiro está lá. Então hoje nós estamos contra uma coisa que a gente está um tempão ajudando. Ocidente, estou dizendo. Quando o dinheiro era para ir para lá, o Hulk foi para o Zenit da Rússia. Lembra isso? A Gazprom lá na Turquia, na Ucrânia. Então, quando o dinheiro vinha, o Ocidente se interessava. Os Estados Unidos se interessavam. Agora que já tem a China e a Rússia percebeu isso, e ela viu que historicamente era mais fácil os Estados Unidos ficar inimigo da China, por assim dizer, em outro polo, se eles também estivessem no polo da China, e eles construíram isso muito bonitinho em 20 anos. 30 anos, na verdade. Então, em 30 anos, voltou, na verdade não voltou. Não mudou nada. Então, isso de regular a mola, que o Rousseau fala que deveria ter sido feito, não foi feito, na verdade, porque quem entrou é um tirano. Ele não sai do poder. Ele fez uma reforma constitucional para continuar no poder. E sem assim não tem mudança. Vai sempre prevalecer um entendimento ideológico. Da morte do corpo político. 43, parágrafo 1º. O princípio da vida política está na autoridade soberana. O poder legislativo é o coração do Estado. O poder executivo é o cérebro que põe em movimento todas as partes. O cérebro pode ser atingido pela paralisia e o indivíduo continuar a viver ainda. O homem torna-se imbecil e vive ainda. Mas tão logo o coração deixa de funcionar, o animal perece. Estão vendo que a questão dos 3 poderes ainda, a separação dos poderes, check and balances, etc. e tal, ainda não está, né? O cérebro pode ser atingido pela paralisia e o indivíduo continua a andar. O homem torna-se imbecil e não aparece. Não é em virtude das leis que o Estado subsiste. Não é em virtude das leis que o Estado subsiste, mas devido ao legislativo. A lei de ontem não obriga o dia de hoje, mas o consentimento tácito, implícito, ou seja, fico quieto, né? O consentimento tácito é presumido do silêncio. E o soberano confirma implicitamente as leis que não revoga, podendo fazê-lo. Tudo quanto declarou desejar uma vez. Ele o deseja sempre, a menos que o invalide. Por que, pois, atribuímos tanto respeito às antigas leis? Pelo fato mesmo de serem antigas. Deve-se crer que somente a excelência das antigas vontades puderam elas sobreviver tão longo tempo. Se o soberano não as tivesse considerado salutares, ele as teria 1000 vezes abrogado. Eis porque, longe de se enfraquecerem, as leis adquirem de contínuo uma força nova em todos os estados bem constituídos. O preconceito da antiguidade torna-as mais veneráveis a cada dia que passa, ao passo que, quando as leis se debilitam, envelhecendo, o fato constitui uma prova da inexistência de poder legislativo e de que o Estado já não vive. Ele não aborda a questão do judiciário da maneira que hoje em dia a gente observa. Mas o que ele está falando aqui menciona até a jurisprudência. As leis novas, as leis adquirem de contínuo uma força nova todos os dias. O que ele está querendo dizer aqui é que o poder legislativo, se parar, acabou. Então, qual é o poder mais importante para Rousseau? Poder legislativo.
Porém, temos que lembrar que ele trata de poder legislativo e poder executivo, e se quisermos fazer uma comparação com hoje em dia, o poder judiciário estaria para ele dentro do poder executivo. Mas também um pouco do legislativo, porque o legislativo é que também controla a lei, né? Então, só que o legislativo faz a lei. É o coração. Então, uma coisa não é a lei, uma coisa é o legislativo, é aquele poder que está lá sendo exercido e que ninguém discute, porque a lei para ele é antiga. No caso dele, o antigo, hoje em dia, não seria porque a lei é antiga. A gente só muda e fala assim, porque a Constituição falou que manda, tem que mandar, acabou. Mas por quê? Eu acho legal aqui que dá uma ideia muito interessante do antigo. Imagina quando a gente nasce num estado, você não questiona nada que está antes do que você surgiu. É isso que ele está querendo dizer aqui. Que, na verdade, a lei não é importante. O importante é a atuação do Poder Legislativo garantindo que uma coisa que está aqui permaneça. E as pessoas vão morrendo e nascendo nessa realidade. Então ele já sabe, entendeu? Ele já nasce nessa realidade. Só que não é a realidade dele. Porque ele está falando que um dia pode ser assim, que seria hoje, a nossa realidade. Peraí, vamos voltar que está ficando muito filosófico do que uma coisa que já é filosófica. Sim, ele é filósofo, né? Ele é um filósofo. Ele não é um romancista. Ele é romancista também, ele escreveu Heloísa, um romance. Ele era um noveleiro, ele era escritor de novela. O Agnaldo Silva, né? Tem aquele autor de novela. Então, o que ele está dizendo aqui é a participação do povo na democracia acaba garantindo que o Poder Legislativo consiga influenciar a observância da lei e o Estado consegue sobreviver. Se isso não rolar, cai a casa. 45. Aonde dá 45? Soberania, último parágrafo. Ah, tá. Bom, vamos passando aí a partir de agora da metade para o final da aula, tá? Eu disse, vai ser bem cansativo. Eu vou focar, vai ser muito maçante. A soberania não pode ser representada pela mesma razão que não pode ser alienada. Soberania consiste essencialmente na vontade geral, e vontade de modo algum se representa. Você representa a vontade? Gente, vocês estão com vontade de fazer o quê agora? Ai, professor. Pois é. Ou é a mesma, ou é outra. Não há nisso meio termo. Ou tem vontade de fazer ou não tem. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser seus representantes. São, quando muito, seus comissários. E nada podem concluir definitivamente. Ele está criticando a democracia representativa e falando assim, o seu representante, na verdade, ele não pode te representar. Porque não tem como representar a vontade geral. Nossa, verdade. Pois é. Ele vai representar só a vontade do grupinho, da bolha. Aí, Rousseau de novo. Rousseau, mãe de Iná, previu a bolha. É o que ele está falando aí. São muitos os comissários e nada podem incluir definitivamente. São nulas todas as leis que o povo não tenha ratificado. Deixam de ser leis. O povo inglês pensa ser livre, mas está completamente iludido. Apenas o é durante a eleição dos membros do parlamento. Tão logo estejam eleitos, é de novo escravo. Não é nada. Pelo uso que faz da liberdade, nos curtos momentos em que lhe é dado desfrutá-la, bem merece perdê-la. Gente, ele é muito provocador, né?
Pelo uso que faz da liberdade o povo inglês, nos curtos momentos em que lhe é dado desfrutá-la, bem merece perdê-la. A ideia dos representantes é moderna. Vem do governo feudal, desse iníquo e absurdo governo, do qual a espécie humana é degradada e o nome do homem constitui uma desonra. Nas antigas repúblicas, inclusive nas monarquias, jamais o povo teve representantes. Não se conhecia sequer esse nome. É bastante singular o fato de, em Roma, onde os tribunos eram tão sagrados, sequer se haver imaginado pudessem eles usurpar as funções do povo. E, em meio de uma tão grande multidão, nunca terem tentado passar um só decreto oriundo de sua própria cabeça. Eles tinham medo de morrer. Julgue-se, entretanto, pelo que acontecia no tempo dos Gracos, o embaraço causado por vezes pela turba, quando uma parte dos cidadãos dava o voto de cima de telhados. Onde o direito e a liberdade tudo representam, os inconvenientes nada são. Onde o direito e a liberdade tudo representam, os inconvenientes não são nada. No seio desse povo sábio, tudo estava posto em sua justa medida. Ele permitia aos lictores, não sei o que lictores, fazerem o que os tribunos não teriam ousado, pois não receava daqueles a veleidade de o representar. Ele alude uma época de república e democracia antiga, que lá para ele funcionaria, mas funcionaria porque a sociedade era, ele vai falar até, mais simples. E também vai criticar a escravidão depois. E lá tinha escravidão. Então aí você não gasta, você tem tempo para ser político, né? E para discutir questões políticas. 46 sobre escravos. Calma. Tá, eu vou focar aqui. Não concebo, pelo exposto, a necessidade de se ter escravos, nem que o direito de escravatura seja legítimo, uma vez que provei o contrário. Gente, todo mundo queria matar ele quando ele falou isso, tá? De verdade, de verdade. Exponho apenas as razões pelas quais os povos modernos, que se acreditam livres, têm representantes. E por que os povos antigos não os tinham? Seja como for, no instante em que um povo se dá representantes, deixa de ser livre, cessa de ser povo. Para ele, se não é democracia participativa, garantida, se não der um jeito disso, vai dar problema. Tudo bem examinado, não vejo ser daqui por diante possível ao soberano conservar entre nós o exercício de seus direitos, se a cidade não for pequena. Mas, sendo muito pequena, será ela subjugada? Não. Demonstrarei em seguida como é possível reunir o poderio exterior de um grande povo com o fácil policiamento e a boa ordem de um pequeno estado. Suíça. O que ele vai tratar nessa nota de rodapé 23 seria uma coisa aludível ao que hoje a gente conhece como Suíça. Então, aí mostrando a escravidão para vocês. Contrato social e assembleia, 47. Aonde está isso? Contrato social? Eu acho que era o contrato social. Uma vez bem estabelecido o poder legislativo, trata-se de estabelecer igualmente o poder executivo, porque este último só opera através de atos particulares, não sendo a essência do outro, está naturalmente dele separado. Se fosse possível que o soberano, como tal considerado, tivesse o poder executivo, o direito e o fato seriam de tal modo confundidos que não mais se saberia o que é lei e o que não é lei, porque é vontade dele, né? E o corpo político, novo instituto criado no mundo. E o corpo político, assim desnaturado, cedo seria presa da violência,
contra a qual havia sido instituído. Então, quando ele fala de povo como corpo político, é uma concepção que tem até hoje. Quando a gente falar de povo, remete a corpo político que está sendo falado nessa obra desse cara aqui, ó, nesse trecho. Vamos lá. Sendo cidadãos todos iguais em virtude do contrato social, todos podem prescrever o que todos devem fazer, ao passo que ninguém tem o direito de exigir que o outro faça aquilo que ele mesmo não faz. Ora, é esse direito propriamente indispensável para fazer viver e mover o corpo político que o soberano outorga ao príncipe ao instituir o governo. O príncipe seria o governante. Muitos pretenderam que o ato desse estabelecimento constituía um contrato entre o povo e os chefes por ele nomeados. Contrato pelo qual se estipulava entre as duas partes as condições que obrigavam um a comandar e o outro a obedecer. Há que convir, estou certo, que esta é uma estranha maneira de contratar. Mas vejamos se esta opinião é sustentável. De início, a autoridade suprema não pode modificar-se nem alienar-se. Limitá-la equivale a destruí-la. É absurdo e contraditório que o soberano se outorgue um superior. Obrigar-se a obedecer a um senhor é repor-se em plena liberdade, poder constituinte originário. Do contrato social. Hoje em dia. Entendeu? Poder constituinte originário. É quando cria uma constituição. Além disso, é evidente que o contrato do povo com tais e tais pessoas seria um ato particular. Segue-se daí que tal contrato não poderia ser uma lei, nem um ato de soberania, e que, por conseguinte, se tornaria ilegítimo. Vê-se ainda que as partes contratantes se encontrariam entre si sujeitas à única lei natural e sem nenhum fiador de suas obrigações recíprocas. Gente, se o Estado não fizer, aqui ó, dou tudo que eu possuo e com a condição de que você me restitua o que você quiser. Não é isso que a gente está fazendo com isso? Não é o contrato social, não é isso? Então, ó, vê-se ainda que as partes contratantes se encontrariam entre si sujeitas a uma única lei, sem nenhum fiador. Não tem ninguém para responder pelo Estado. O que repugna de todos os modos ao Estado civil. Quem tem a força na mão seria sempre o senhor da execução. De pouco valeria, portanto, dar o nome de contrato ao ato de um homem que poderia dizer a outrem: dou-te tudo o que possuo, com a condição de que me restituas o que bem te prover. Só há um contrato no Estado. É o da associação, que exclui qualquer outro. Não seria possível imaginar nenhum contrato público que não constituísse uma verdadeira violação do primeiro. Então, o que é contrato social para Rousseau? É o contrato da associação. Que quer dizer o quê? Que de nada adianta a gente passar o poder para um Estado sem ter garantias de que ele vai cumprir com o que ele prometeu. Ele já estava contando, ó, do jeito que está aí, se não der forma de controlar, ele já estava falando do que ia acontecer, que eu falei do Danton Robespierre, que eu li com vocês a resenha, é a história, né, Revolução Francesa. Ele já vai dizer o que vai acontecer, o vácuo do poder. O vácuo do poder que vai ser deixado quando tiram o rei vai fazer com que os jacobinos radicais entrem, depois eles são derrotados, não é isso? Aí vem os gerundinos, e mata um. Um dia um tá governando, no outro dia tá na guilhotina. Prometo que agora sim, estamos terminando, graças a Deus. Sobre as assembleias, ele vai falar no 49. As assembleias periódicas, que falei anteriormente, são apropriadas para prevenir ou espaçar esse infortúnio. Mormente se independem de convocação formal, porque então o príncipe não pode impedi-las, sem se declarar abertamente infrator das leis e inimigo do Estado. Sim, tem um pouco aí do direito de reunião, tá? Tem um pouco aí. Um pouco.
É uma coisa, ó, a abertura dessas assembleias, cujo único objetivo é a manutenção do tratado social, deve sempre fazer-se por duas proposições, que não possam jamais ser suprimidas e sejam separadamente sufragadas. A primeira consiste em saber se apraz ao soberano conservar a presente forma de governo. Isso é uma coisa que essas assembleias populares de democracia participativa deveria cuidar. O soberano, ele tem que conservar a presente forma de governo. E a segunda, se o povo apraz deixar a administração aos que dela estão atualmente incumbidos. Que na verdade é o que a gente hoje presume, né? Ninguém pergunta pra gente se a gente está de acordo, né? Ó, ação popular. Qualquer cidadão pode propor ação popular para anular ato lesivo ao patrimônio. Tá. Vamos pegar um exemplo. Por exemplo, imagina que o filho de um presidente aí de um país, ele viaje com o pai para lá e para cá. O pai é presidente do país e o filho não. Tá? Digamos que esse filho tome um gole de água ou qualquer gasto, ou, sei lá, vá viajar com dinheiro público. Isso pode? Não pode. Em nenhum lugar. Nunca pode. Isso não pode em nenhum lugar. Mas por que o Brasil fala, o Brasil não é para amadores, né? Eu vi uma colocação interessante que me lembrou isso daqui, falando da África. Da Guiné Equatorial, salvo engano. Em que foi feita uma consulta no legislativo, salvo engano, da Guiné Equatorial, se deveria ser investido tanto de dinheiro em tanques de guerra. Sim, autorizaram. Aí autorizaram, o presidente / ditador falou, tá bom, vocês autorizaram a gastar 2 bilhões, né? Tá, mas eu não vou querer gastar com tanque não, porque eu vou reformar a minha coisa lá, a minha casa, e vou construir um aeroporto para os meus jatos. E não sei, isso acontece, verdade, isso é verdade. Né? Então aí não tem direito, não tem Estado de Direito. Não tem nem representação e não tem nem associação. A associação seria participação pública. As assembleias seriam um instrumento de verificação do governo. É o que a gente considera como hoje assembleias populares. Imagina, todo mundo se reunindo para ouvir. O Rousseau fala que não daria, por exemplo, num país muito grande. Então, que no país grande está fadado. Só que ele não vive numa época tecnológica em que a gente pode reunir várias pessoas, né? E ter acesso a várias pessoas por meio de tecnologia. Isso era impensado naquela época. Então ele chega a usar analogia aqui no livro, falando uma relação local. Vocês viram lá comigo, né? Ele fala do território. Ele fala um grande território com muita gente. Como que eu vou fazer uma democracia? Não tem. Professor, então para ele não tem democracia? Não tem democracia como tem que ter. Porque sempre vai ter alguém mandando mais que os outros. Por que Brasília foi lá para o meio? Falam que é para proteger, né, do Rio. Também. Mas também tem uma ideia aí. Maquiavel. Maquiavel falou antes de Rousseau. Quanto mais o príncipe, e Maquiavel falou, 1513, salvo engano, o príncipe é de 1513, uma realidade dos principados de Florença e Veneza, lá na Itália, mas que foi aproveitado por Luís, pela corte francesa, inclusive pelo rei Luís XIV, quando criou Versalhes. Ele pegou o que estava falando lá no príncipe, que falava que o governante tinha que se garantir se isolar, mas ao mesmo tempo não se isolar tanto. Ele não ouviu. Como ele se isolou demais, Revolução Francesa. Na Inglaterra, os reis ficaram mais espertos. Então, não só por medo, mas também por respeito, eles garantiram o poder. Por isso que eles respeitam demais a rainha da Inglaterra. Isso é através da educação. E quando você nasce, você já tem a rainha, 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 rainha. A gente não entende. Porque para eles, a rainha e religião se confundem. Há uma separação? Há. Mas não tanto também. Historicamente foi assim, né? Lá na Inglaterra. Então muda completamente essa idolatria e vai implicar na soberania.
Como? A Inglaterra consegue manter o soberano, na perspectiva do que o Rousseau falou, ela mantém o soberano porque ela abre mão do poder executivo. O Rousseau fala isso. Ele fala e mostra, cuidado, porque ela pode, na verdade, estar ganhando sem fazer nada. É uma crítica ao absolutismo ferrenha que o Rousseau faz. Para ir para a parte final agora, 3 últimas notas de rodapé. Brincadeira. 63. Último parágrafo. Entre nós, os reis da Inglaterra estabeleceram-se como chefes da igreja. Eu estava falando aqui, era só ter ido lá. Não imaginei que a gente ia falar disso agora. O mesmo fizeram os Césares, mas, com tal título, se tomaram mais ministros que senhores dela. Adquiriram mais o direito de a manter que o modificá-la. Não são aí legisladores, mas apenas príncipes. Em toda parte onde o clero constitui um corpo, é ele senhor e legislador dentro da pátria. Há, pois, 2 poderes, 2 soberanos, na Inglaterra e na Rússia, como de resto alhures. O filósofo Hobbes é, de todos os autores cristãos, o único que viu perfeitamente o mal e o remédio, e ousou propor a junção das 2 cabeças da águia, criando a unidade política, sem a qual o Estado e o governo jamais serão bem constituídos. Contudo, Hobbes deve ter visto que o espírito dominador do cristianismo era incompatível com seu sistema, e que o interesse do sacerdote seria sempre mais forte que o interesse do Estado, ou do Papa, né? O Papa ia ser sempre maior que o do Estado. Não é tanto o que há de horrível e falso em sua política, como o que há de verdadeiro e justo, que a tomou odiosa. Olha que importante isso daqui. A religião considerada em relação à sociedade, que é geral ou particular, pode também dividir-se em 2 espécies, a saber, a religião do homem e a do cidadão. A primeira, do homem, desprovida de templos, altares, ritos, limitada unicamente ao culto interior do Deus Supremo e aos eternos deveres da moral. É a pura e simples religião dos evangelhos. O verdadeiro teísmo é o que se pode denominar de direito divino natural. A segunda, religião do cidadão, alicerçada num único país, fornece-lhe os deuses, os patronos próprios e tutelares. Possui seus dogmas, rituais, seu culto exterior prescrito em leis. Afora a única nação, que é a cultura. As demais são consideradas infiéis, estrangeiras, bárbaras. É uma religião que não estende os deveres e os direitos do homem além de seus altares. Foram assim todas as religiões dos primeiros povos, às quais se pode dar a denominação de direito divino civil ou positivo, ou direito canônico. Eu estudei direito canônico na faculdade, gente. Eu fiz PUC, eu tinha que estudar. Mas vem mais! Há um terceiro tipo de religião. Eu fico bobo, como que o povo não lê Rousseau? Olha que doido, gente. Há um terceiro tipo de religião mais bizarro, que dando aos homens 2 legislações, 2 chefes, 2 pátrias, o submete a deveres contraditórios e o impede de ser a um só tempo devoto e cidadão. Assim a religião dos lamas, a dos japoneses e a do cristianismo romano. Esta última pode ser chamada de a religião dos padres. Dela resulta uma espécie de direito misto e insociável inanimado. É muito pesado. Ele mete o pé na religião aqui, né? Vocês viram. 67, tá terminando, prometo. Nota 4. Sob os maus governos, essa igualdade é apenas aparente e ilusória. Não serve senão para manter o pobre em sua miséria e o rico em sua usurpação. Na realidade, as leis são sempre úteis aos que possuem bens e prejudiciais aos que nada têm. De onde se conclui que o estado social não é benéfico aos homens, enquanto não tiverem todos alguma coisa,
e nenhum deles o tenha em excesso. No semestre passado eu peguei esse trecho, coloquei e perguntei de quem estava falando. Todo mundo botou Marx. Sabe por quê? Porque eu traduzi com as minhas palavras e ninguém achou na internet. Então daí ninguém achou tal, falou, é Marx. Tá? Então aqui ele está dizendo o quê? Igualdade. Igualdade. Em bom governo. E o bom governo é aquele que, sim, numa perspectiva que a gente conhece hoje, é aquele que cuida bem dos seus governados. Que responde ao contrato social, não enganando ele, no momento de ser eleito. Como o parlamento inglês está fazendo. Para ele é isso. Para ele o parlamento gasta dinheiro, o rei gasta dinheiro, todo mundo gasta dinheiro, a gente gasta dinheiro. E o que eles fazem para a gente? Nada. Vai viajar com o papai. Ah, mas é um assunto de Estado, mas não pode. Não pode misturar. Família é uma coisa, outra coisa, é outra coisa. Ah, isso deveria acontecer o quê pela legislação brasileira? Prisão. 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 Crime. Crime, condenação, prisão. Pô, é normal que era para acontecer. Se qualquer um aqui cometer um crime, vai preso. Vai. Mas aonde tem esse tipo de igualdade, quem está lá governando, se estiver amando de quem manda, quem poderá contra quem manda? Se quem manda é quem manda? Ninguém. Mais uma. Nota 4, nota 12 da página 68. Na verdade, diz Maquiavel, já vamos começando aí a abrir para a próxima aula falar de Maquiavel. Estudei Maquiavel, já estou avisando, tá? O máximo possível que vocês puderem em Maquiavel. Não precisa ler o Príncipe, tá? Eu vou fazer análise com vocês do Príncipe. Na verdade, diz Maquiavel, nunca existiu legislador que estabelecesse leis extraordinárias para um povo, sem recorrer a Deus. Porque, de outra maneira, não seriam aceitas. Porque muitos bens são conhecidos do homem sensato, mas não contêm em si razões evidentes para persuadirem os outros. A outrem. O que ele quer dizer mais ou menos assim. É um discurso para Tito Livio, no trecho do discurso para Tito Livio, do Maquiavel. O que ele está dizendo aí de maneira bem simples, gente, olha que legal. Desde Maquiavel, a gente já percebe que se tiver uma justificativa muito, muito grande, e ele justificava porque Deus quer, o homem valoriza. Porque é muito difícil você falar, por mais sensato que seja o homem, mais inteligente, mais isso e aquilo, vai ser muito difícil ele conseguir convencer o outro. Maquiavel estava falando, na dúvida, fala que Deus quer. 1503, ele estava passando um manual de como ser príncipe. Tá? Mais uma, nota 14. Desejais dar consistência ao Estado? Aproximai os graus extremos, tanto quanto possível. Diminua a desigualdade. Não tolereis nem homens opulentos, nem mendigos. Esses dois tipos de cidadãos, naturalmente inseparáveis, são por igual funestos ao bem comum. De um se originam os fatores da tirania, e de outro, os tiranos. É sempre entre eles que se faz o tráfico da liberdade pública. Um a compra, o outro a vende. Talvez seja a frase mais importante de todo o livro que ele fala. Para resumir, o que seria o contrato social, né? Seria essa frase aí. Nota 43. Lógico. E vamos lá, para terminar finalmente. É preciso pensar como eu para ser salvo. Presta atenção. É preciso pensar como eu para ser salvo. Eis o dogma horroroso que devora a terra. Nada tereis feito em favor da paz pública se não riscardes esse dogma infernal. Quem não o achar execrável não pode ser cristão, nem cidadão, nem homem. É um monstro que deve ser imolado para a tranquilidade do gênero humano. Cara, é pesado, né? Esse foi o contrato social do Rousseau. Vocês estão vivos? Nem sei quanto tempo eu falei aqui.